Olá, meu amigo, eu sou o Dr. André Stig e você está no programa Saúde com o Brasil. E o nosso assunto de hoje foi uma sugestão do seu José Ubirajara, lá de Jacareí. E ele pediu para a gente conversar sobre alimentação saudável. Você sabe que a alimentação é um dos pilares da nossa vida saudável. Só que se você entra na internet, você vai ver um monte de tipo de dietas muito malucas. Ou até algumas dietas que são quase que impossíveis da gente fazer. Então a minha dica hoje aqui para você, e obviamente não substitui aquela super avaliação que um nutricionista pode fazer para você, montar um cardápio, uma dieta bem balanceada, e nem o que um nutrólogo ou o que um endocrinologista. Mas eu tô aqui simplesmente trazendo algumas sugestões para desmistificar essas questões de alimentação. Primeira coisa, a gente tem cada vez mais se alimentado de produtos muito industrializados. Então você come alguma coisa que parece saudável e até talvez muito saboroso, mas por trás tem muita química, muitos corantes. Então uma dica aqui é, evite tudo que venha embalado, tudo que esteja dentro de uma caixinha. Às vezes você acha que está tomando um suco de frutas e você mal sabe que 20, 30% desse suco é açúcar puro. A gente via uma pirâmide, a pirâmide alimentar, e a base da pirâmide eram os pães, as massas, os carboidratos de uma maneira geral. Eu particularmente não gosto muito dessas pirâmides, então eu vou te dar aqui algumas sugestões. Primeiro, o que a gente deveria evitar? Evitar significa, não é que você não possa ir numa festa de criança, por exemplo, e comer um brigadeiro. Não é nada disso. Nós estamos falando aqui em moderação e escolhas. O que é que você pode optar para ter uma alimentação mais saudável? De uma maneira geral, os açúcares brancos, as farinhas, os carboidratos como um todo, arroz, batata, pão, massa, macarrão, farinha. Essas são as questões, são os alimentos que mais nos engordam e que menos nutrientes têm. Portanto, se você puder evitar, eu acho que o seu organismo vai te agradecer. E depois são as gorduras. Eu tenho muito medo de uma tal dieta que a gente chama aí de low carb, que é baixo carboidrato, mas em contrapartida eles falam para aumentar a gordura. Eu não gosto muito dessa opção. Eu gosto do low carb, quer dizer, pouco carboidrato, mas também pouca gordura. Essa é a minha sugestão de ouro aqui. Diminuir carboidratos e diminuir as gorduras, sejam as frituras ou aquela gordurinha branca da carne que você vê. E uma outra coisa que tem muita gordura é o queijo. O danado do queijo. Óbvio que em pequenas quantidades é super bacana, mas se você exagera no queijo, é uma quantidade exagerada de gordura. Sabe quando você frita o queijo branco? Ele sai um leitinho, ele tem um pouquinho menos de gordura. Agora o queijo amarelo, quando você frita, ele sai um óleo, já reparou? Então esse óleo é o que você também precisa evitar. Bom, se você tem que evitar carboidrato e evitar gordura, o que sobra de opção? Proteínas. Então, para você que precisa de força muscular, para você que quer ganhar massa muscular, proteína é um alimento super saudável. O ovo, o peixe, o frango e a carne também, se não for aquela carne com muita gordura branca. Não há problema nenhum. O que você deveria comer ainda mais do que as proteínas? As fibras. Essas valem ouro. As fibras eu estou falando dos cereais, das granolas, das sementes, as castanhas de uma maneira geral e as folhas, principalmente as folhas verdes cruas. Então, alimentação mais saudável, mais rica em fibra. Aveia, alimento sensacional, e o ovo, talvez seja um dos melhores alimentos. E as frutas, essas também são maravilhosas, porque elas também têm açúcar, que é a frutose e a sacarose, mas são frutas com aspectos muito coloridos, você vai se deliciar com elas. As frutas cítricas como laranja, limão, o abacate é uma fruta que tem uma gordura muito boa, a laranja, o limão. Agora a laranja, se você puder comer com o bagaço e tudo, além das vitaminas da fruta, você vai ter os grandes benefícios das fibras. Então, na ponta dessa tal pirâmide, se é que dá pra gente chamar de pirâmide, são os alimentos naturais. Essa que é a grande questão. Falamos da proteína, mas o que a gente deveria comer mais? Os grãos, as sementes, as castanhas,
os legumes e as verduras. Então, a minha dica de hoje é essa: você é aquilo que você come. Portanto, se você está preocupado com a sua saúde, não preocupado simplesmente com doenças, mas se você quer ter uma alimentação saudável, controle o seu carboidrato, controle a sua gordura e coma bastante fibra, muitas frutas e verduras. Espero que essa dica tenha te ajudado. Se você gostou, vai lá no nosso canal do YouTube, porque esse programa vai ficar gravado lá para você compartilhar com seus amigos ou assistir de novo. Muito bom? Não sai daí que no próximo bloco nós vamos falar sobre outra questão muito importante para a sua saúde, que é a sua hidratação. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico, e também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Estamos de volta, já acabamos de falar sobre alimentação saudável e dicas práticas para você e agora nós vamos falar de hidratação. Eu te pergunto, quantos copos desse de água você tem tomado por dia? É muito importante que a gente saiba que o nosso organismo, desde que a gente é bebezinho, ele é composto por 90, quase 95% de água quando nós estamos na barriga da mãe. Depois que a gente vai crescendo, essa quantidade proporcionalmente de água ela vai diminuindo. Mas nós, os homens adultos, a gente tem praticamente 70 a 75% da nossa composição do corpo de água. Então a minha pergunta aqui é a seguinte: como é que está a quantidade e a qualidade da água e dos líquidos que você está tomando? Exatamente isso. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais desidratado o nosso corpo vai ficando. Então a minha sugestão aqui é para você que não tem hábito de beber muita água, comece a forçar um pouquinho. Exatamente isso. Tem gente que bebe 2 litros, 2,5 litros de líquido naturalmente. Mas tem outras pessoas como eu, por exemplo, que eu preciso ser lembrado, eu preciso me policiar, porque senão eu passo o dia inteiro às vezes com 1 ou 2 copos d'água. Quando eu falo água, pode ser água, óbvio, potável, pode ser água com gás, pode ser água com limão. Esse eu adoro. Tem as vitaminas do limão e tem um saborzinho gostoso que distrai um pouco para quem não gosta muito de beber água. Os chás, chá quente ou chá gelado, também vale para sua hidratação. Os sucos de fruta, o ideal é que você bata o suco de fruta num liquidificador, para que você também tome o bagaço, você não coe o suco. E óbvio, né? Não vai colocar açúcar no suco de frutas. Você precisa acostumar com o sabor natural das frutas. O maracujá, o melão e o limão são ótimas opções e baixas calorias.
Já o suco de melancia, o suco de laranja, eles são muito calóricos. Então não se engane, se você quer perder peso, cuidado para não exagerar em alguns tipos de frutas. A água de coco é sensacional para quem quer se hidratar. O Gatorade ou algum desses isotônicos todos também são importantes em alguns momentos, principalmente para você que faz muito exercício, porque aí você, além de perder líquido pela transpiração, você também perde sais minerais. Então esses isotônicos podem te ajudar a repor. É muito importante que você fique atento a isso, porque às vezes você está com a saúde ótima e o exercício que foi feito para te beneficiar, ainda mais os exercícios em dias muito quentes, pode fazer você transpirar muito e se desidratar. Principalmente nas provas longas, de ciclismo de longa distância, meia maratona ou até as maratonas que são 42 quilômetros. Então, fique atento, se concentre em hidratar o seu corpo antes de começar os exercícios. Hidrate o seu corpo logo que você acorda. Isso vai fazer muita diferença para você. E uma pergunta que os nossos pacientes sempre fazem é em relação à bebida alcoólica. Ah, não, eu estou hidratado, eu vou dar uma hidratada, eu vou tomar cerveja, eu vou tomar vinho, vou tomar pinga. Preste bastante atenção. Os líquidos baseados em álcool, eles não te hidratam. Muito pelo contrário, o álcool ele tende a desidratar suas células. Você já sabe disso, às vezes você bebe muito no sábado, quando você acorda no domingo você está com muita sede. Isso é um sinal de que as suas células estão desidratadas. Então não se ilude, eu não estou aqui dizendo que você é proibido de beber uma quantidade moderada, mas não ache que a cerveja ou a vodka ou o vinho estejam te hidratando. Nós não estamos falando isso. Então moderação é tudo. Eu quero que você entenda que uma das questões do nosso sangue que mais causa o nosso envelhecimento é a acidez do sangue, o pH. Então, quanto mais ácido está o seu sangue, mais rápido as suas células vão envelhecer. E quanto mais alcalino, mais básico for o seu sangue, menos eles vão envelhecer. O nosso sangue ele costuma ser quase neutro de pH. Então, toma cuidado, todos aqueles alimentos industrializados demais e com digestão muito difícil, ele faz com que o estômago produza mais ácido clorídrico e, portanto, ele deixa o seu sangue mais ácido. Então, é fundamental que você tenha alimentações leves e que você se hidrate com líquidos que não sejam muito ácidos. Então, os refrigerantes talvez sejam aqui os grandes vilões da história. E é por isso que eu deixei para o final para te lembrar. Eu também gosto de alguns refrigerantes, mas você não faça exageros em refrigerantes, porque eles estão deixando o seu sangue cada vez mais ácido. E aí você precisa de uma quantidade ainda maior de água para neutralizar esse ácido que está fazendo com que o seu sangue fique cada vez com pH mais baixo e o seu envelhecimento acontecendo mais rápido. Só para você ter uma ideia, essa questão da acidez, quando você tem uma infecção muito grave no corpo, é isso que acontece, o sangue fica muito ácido. Então a acidez no sangue, ela precisa ser evitada. E como fazer isso? Com as alimentações saudáveis que a gente falou no primeiro bloco e com líquidos naturais que não sejam alcoólicos, muito menos refrigerante. Então, no episódio de hoje, a gente conversou sobre alimentação saudável, coisas menos embaladas, coisas que você não tem dentro da caixinha, produtos naturais e, se possível, com menos agrotóxico, e água e sucos naturais, água de coco, água e líquidos de boa qualidade. Você é o que você come e você é o que você bebe. Então, espero que você tenha uma vida saudável, siga as nossas dicas, deixe aqui no nosso Instagram, Dr. André Chiga, sugestão de próximos temas, porque esse programa sobre saúde é feito por vocês e para vocês. Se essas informações fizeram sentido para você, corre lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, assista de novo e compartilhe com seus amigos.